Queridos irmãos e irmãs, queremos juntos meditarmos o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com muita febre. Intercederam a Jesus por ela. Então Jesus se inclinou sobre ela e com autoridade mandou que a febre deixasse. A febre a deixou e ela imediatamente se levantou e pôs-se a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades os levavam a Jesus. E ele impunha as mãos sobre cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Ele o repreendia, proibindo que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. De manhã, bem cedo, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, tendo-o encontrado, tentavam impedir que ele as deixasse. Mas ele disse-lhes: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que fui enviado." E ele ia proclamando pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nessa semana estamos fazendo junto com Jesus esta caminhada. Jesus que leva a boa nova. Da mesma forma que Jesus assume a sua missão, nós também estamos junto com Jesus, assumindo a nossa missão de levar a boa nova. Nós sabemos que Jesus é a boa nova, mas na sua humanidade ele tinha essa missão. O Pai lhe confiou esta missão. E Jesus, então, nesse evangelho de hoje, nesse momento, vai até a casa de Simão, de Pedro, porque a sua mãe estava com febre. E Jesus a cura, a liberta dessa febre. E ela se coloca a servi-los. É uma palavra que nós sempre esquecemos. A cura, a libertação, a providência de Deus não acontece quando nós recebemos apenas, mas quando nós nos colocamos a serviço. É quando nós damos. Nós entendemos errado muitas vezes sobre a providência de Deus. Muitos de nós achamos que a providência é só quando Deus nos dá algo, ou Ele realiza algo na nossa vida. Não. É quando nós tiramos de nós, quando nós damos o que temos. Aí a providência de Deus acontece. Aí a cura de Deus acontece. E quando Jesus liberta a sogra de Pedro daquela febre, ela se coloca a serviço, a servi-lo. Essa experiência que ela vivenciou. E mais uma vez nós percebemos então o demônio reconhecendo a autoridade, o poder de Jesus. Mas por que Jesus tem tamanha autoridade? Porque Ele
muito cedo, Jesus sai para um lugar deserto. E nós sabemos que quando na palavra de Deus fala que Jesus vai para um lugar deserto, ele vai para orar, para estar a sós com o Pai. Só tem autoridade de Jesus aquele que se coloca em oração, aquele que sabe ouvir a voz do Pai, aquele que tem tempo para com Deus. Muitas vezes a nossa palavra, as nossas ações, a nossa missão não tem autoridade nem poder, porque não temos uma vida de oração. Porque nós não sabemos silenciar o nosso coração para escutar a voz de Deus. Eu só consigo me colocar em missão. E essa missão realmente acontece, tem autoridade, quando eu estou a sós com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Deus nos chama a uma missão. E quando Ele nos chama, Ele nos convida a estar como Jesus esteve num lugar deserto. Nós precisamos anunciar a boa nova, sim. Mas há momento em que, em meio à missão, nós iremos encontrar todo tipo de situação, de acontecimento, de fatos. Por isso é necessário retomar esse momento de oração, de ir para um lugar deserto. Na sua humanidade, Jesus tinha necessidade da vida de oração, de estar a sós com o Pai. Assim também cada um de nós. Precisamos ter um momento com a palavra de Deus, um momento de Jesus, diante de Jesus eucarístico, rezarmos o terço, buscarmos os sacramentos, a vida de oração, gastar tempo em oração, para que possamos ter a força, a mesma graça que Jesus teve para anunciar a boa nova. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades. Foi para isso que fui enviado. Nós também somos chamados a levar a boa nova a outras cidades, a outras pessoas, a tantos lugares. Mas para isso é necessário reconhecer e também estarmos na presença de Deus. Buscar uma vida de oração. Que nós possamos, através dessa experiência com a palavra de Deus, com Jesus eucarístico, através dos sacramentos, através da vida de oração, ser esse instrumento da boa nova aonde quer que nós estejamos.